Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. Hoje tenho a sorte de poder conversar e compartilhar com vocês uma conversa com a Mariska Michalik. Mariska, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Helena. Bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vão ouvir. Eu estou muito feliz e agradecida pelo convite. Vou contar para todo mundo que a gente fez uma conversa essa semana. A gente está para se conhecer há algum tempo por conta de uma indicação de uma amiga em comum que falou: Helena, a Mariska tem tudo a ver com o Jornada da Calma. Me contou um pouquinho sobre o processo, que é a Laura, que já esteve aqui no Jornada da Calma também. Quando a gente conseguiu finalmente conversar, e as agendas e os atropelos, né, sempre fazem isso e demoram um tempo para a gente conseguir conversar, eu fiquei com tantas frases que você me falou na cabeça, e reverberando, e sentindo, e voltando, e pensando em exemplos, que eu fiquei com muita vontade de te perguntar como a gente consegue pegar uma imagem poderosa, e eu acho que você tem imagens muito poderosas que você traz, e fazer elas serem parte de como a gente vive a vida. Vou dar um exemplo que eu vou pedir para você contar a história da reunião dos animais na floresta. Começamos por ali, vamos contar essa história. E eu fiquei pensando muito tempo, assim, sabe? Tomando banho, almoçando e pensando e falando, cara, será que eu conheço a minha verdadeira natureza? Conta essa história e vamos chegar nessa resposta, eu espero, vai, no final desse episódio. Eu uso essas ilustrações porque a gente se distanciou tanto da compreensão da gente mesmo que às vezes a gente precisa usar exemplos naturais porque a gente tem que se lembrar que a gente é natureza, né? Parece um pouco absurdo isso, mas a gente é mamífero, é bicho como qualquer outro, né? E aí, a imagem que eu trouxe para a Helena, que reverbera, que eu uso para trocar sobre isso, é que, enfim, a gente faz parte de uma grande floresta, se a gente for dizer isso, né? O planeta Terra é um ecossistema que tudo habita, todos nós fazemos parte disso. E cada um de um jeito muito exclusivo por natureza. Faz parte da nossa natureza essa exclusividade. No humano não tem uma digital igual a outra, na girafa, na zebra não tem uma pelagem igual a outra, não tem uma marca no tigre igual a outra. É muito particular da nossa natureza isso. Só que a gente nasceu numa fábrica de genéricos. Como eu digo que a sociedade, ela se tornou uma fábrica de genéricos. E ela conta que eu preciso fazer algo, me tornar algo, eu preciso, na verdade, estudar ou fazer algo para me tornar alguém na vida. Isso parte da premissa de que eu não sou ninguém. E aí eu preciso empreender loucamente em direção a ser alguém. Só que isso é absolutamente contra a natureza. E aí eu trago essa imagem. Imagina se a gente está na floresta e o macaco resolve marcar uma reunião no alto da árvore. E todos foram convidados, inclusive o peixe. Se o peixe não se sabe peixe, ele vai fazer de tudo para estar nessa reunião. E talvez ele sinta que se ele não for na reunião, ele vai perder, ele não vai ter voz, ele não vai ser considerado, ou alguém vai mandar mais que ele, e ele vai tentar a todo custo ir na reunião. Então, não se sabendo peixe, quem vai ficar sem ar? Ele. Né? Então, é praticamente impossível. A gente não pensa nisso, mas é impossível para o peixe estar no alto da árvore fazendo uma reunião. Né? Se ele se sabe peixe, aí a história muda. Se ele se sabe peixe, ele consegue fazer os pedidos dele adequados, ele consegue dizer, olha, poxa vida, reunião no alto da árvore, será que é justo comigo? Então, ele pode dar uma protestadinha inicial, para saber se realmente é uma reunião inclusiva. Essa reunião considera as naturezas todas. Mas uma vez ciente que ele é peixe, ele tem condições de dizer, olha, eu até posso ir, mas eu preciso de um aquário, eu preciso de um respirador, eu tenho meu tempo de limite, eu consigo ir até aqui, né? Se ele não se sabe peixe, é certo que ele vai ficar sem ar. Talvez ele crie estratégias, que é o que nós humanos fizemos, ele vai fazer esforço, vai ter apetrechos para tentar ir nessa reunião, afinal de contas, ele morre de medo de perder, vai perder a reunião. Mas se ele se sabe peixe, além de colocar as condições que ele precisa para estar nesse lugar, ele também pode negociar que a reunião seja na beirada do rio, afinal de contas, assim considera a natureza dele. E ele tem condições também de saber que quando o assunto é sobre nadar, é com ele. Se é sobre voar, não é com ele. E talvez ele nem
nem se chateie, ele nem dispute território, ele nem vai ficar com a concorrência, ele não vai fazer esforço, porque é o que a gente faz hoje, né? Sim, Se alguém mandou eu voar dentro de uma empresa ou dentro de um trabalho, eu tenho que voar. Mas será que voar faz parte da minha natureza? Será que eu sou peixe? Sou ave? Sou réptil? Que tipo de natureza eu tenho? Essa é a pergunta que eu provoco. E a clareza de que se eu sei a minha natureza, eu tenho condições de fazer os pedidos adequados e ir pelo fluxo disso que é natural em mim. E não pelo esforço, pela garra, pela competência, pelos 20 estudos que eu fiz, pelas milhares de universidades. Imagina quantas universidades o peixe tem que fazer para estar em cima de uma árvore. Não interessa, ele vai continuar sem ar. Então, não é sim. o que eu sei, né? Não é o que o peixe sabe, mas é quem ele é. E aqui eu trago o paralelo para nós humanos. Essa é uma brincadeira, eu trago sempre isso, que a natureza é um reflexo, que a gente olha para a natureza de um jeito, mas a gente se exclui dela. A gente não olha que a gente tem uma natureza, que não reconhecendo essa natureza, eu não sei fazer pedidos claros, eu não sei zelar pelas minhas próprias necessidades, eu vou ficar sufocando, eu vou passar apertos desnecessários e também, talvez eu não tenha oportunidade de colaborar com o meu melhor. Porque se eu não me sei peixe, talvez eu tenha que andar de bicicleta, eu vou topar, talvez eu tenha que tentar saltar de uma árvore, eu vou topar. E será que eu vou ser melhor? Será que eu vou ter eficiência real? Será que eu vou conquistar esses lugares com todos esses artifícios, com todo esse esforço? Diferente de poder dizer, olha, se o assunto for chegar até o outro lado do terreno via rio, deixa comigo, não tem ninguém melhor do que eu. Porque também ciente da nossa natureza, entra um lugar de conforto e uma noção de aonde eu tenho domínio, aonde eu faço porque é inato. Não porque eu uso o esforço, não porque eu descobri mais, mas é porque é inato, né? Então, essa é uma provocação. Que bicho você é? Que natureza você tem? Nossa, a Quem é provocação você na que, fila do pão? que provocou e provocou mesmo, assim, porque eu fiquei com essa frase, né? Se peixe se sabe peixe. Aí eu fiquei, tá, eu me sei, Helena, eu sei o quanto da minha natureza tá, eu deixo fluir, compartilho com o mundo, ou o quanto eu não deixo. Só que aí me veio uma outra pergunta que eu falei, eita, como é que a gente faz isso, né? E foi tema da terapia essa semana também. Já tá tudo É junto isso aqui. aí. É. A jornada sempre acaba junto com O tudo, peixe assim. vai ter que fazer terapia se ele não se O, sabe o, peixe. o peixe vai para o psicólogo muito Ele vai ter que tempo. fazer terapia para se saber, para se olhar no espelho e se reconhecer peixe. Por exemplo, assim, tem coisas que eu sinto que são naturais em mim. E muito nesse lugar do esforço, eu acho que é uma boa medida, né? Assim, tem coisa que parece que flui, que é uma beleza, assim, você nem precisa pensar tanto ou... parece que é só natural. E é diferente de outras pessoas, que têm facilidades com outras coisas do que eu tenho. Mas eu vejo que tem uma coisa que o processo de educação e de vida em sociedade, civilização, não sei o que, traz para gente, que é muitas Epigenética. vezes. Exato. Nessa fábrica de genéricos que a gente vai entrando, a gente vai comprando muitos conceitos sobre a gente. E às vezes conceitos mentirosos, assim. Eu tenho um pouco de pé atrás, não, bastante pé atrás com esse lugar muito da performance, assim, de que todo mundo tem que ser o grande super-herói e performar incrivelmente. Mas mesmo com esse pé atrás, eu já me deparei em terapia muitas vezes com frases que eu dizia sobre mim do tipo, isso não é para mim, mas isso, não, é que eu não sou boa nisso, não, é que eu tenho dificuldade com isso, que quando eu fui ver, na verdade, foi só uma ideia que eu comprei que não era verdade sobre mim, que não era a minha natureza. E eu acho que talvez aqui a pergunta seja sobre autoconhecimento, né, no fim. Como é que a gente consegue, nesse processo de investigação, identificar o que de fato é a nossa natureza e o que a gente comprou nessa fábrica aí, falando, isso sou eu, isso não é para mim ou isso é para mim, que não é verdade, sabe? Sim. Tem aspectos, né? Agora a gente está tendo que desconstruir o que a gente construiu. Essa é a verdade. E a fábrica de genéricos continua aí. E eu sinto que ela está rachando, a gente está entrando por fissuras. Então a gente está começando a perceber que estava dentro de uma fábrica. Antes a gente não percebia. Um exemplo que eu dou, que eu conto assim, se você quer perceber aonde que está aquilo que é fluido em você, ou seja, a sua natureza, sabe quando alguém te pede alguma coisa e você fala, foi fácil, foi rapidinho, não se preocupa. Quanto vai custar? Não vai custar nada.
Aqui está uma chave. Não vai custar nada, significa você está na sua natureza, inclusive pelo desvalor que você dá a ela. Que na nossa sociedade, se custou faculdades, se custou 20 anos dos meus estudos, e eu sei cobrar alto. Você falou, estou cobrando isso porque eu me esforço muito, eu estou ganhando esse salário porque eu pingo sangue, eu trabalho 12 horas, ou seja, eu só sei valorar o meu esforço. Quando eu entro num fluxo muito simples e natural em mim, normalmente vem essa frase de, ah, não custa nada, não se preocupe, é fácil para mim, deixa. Sendo que, para mim, justamente isso que é o meu valor. Aquilo que eu faço fácil, inato e fluido. Então, isso que eu faço fácil, inato e fluido, que chegou comigo, faz parte de quem eu sou, não exatamente do que eu faço, tem o máximo valor em mim e máxima eficiência. Então, para mim, isso vale mais. Aqui está o meu preço hora, aqui está o meu custo. Diferente, eu não quero ser valorada pelo meu esforço, pelo quanto de sangue pinga do meu suor. E essa é a fábrica de genéricos, né? Então, ela desviou para o esforço, ela desviou para o fazer o meu valor, ao invés do meu ser. Né? Então, ao longo dessa história, exemplos, né? Quais verdades você comprou? Desde que você chegou, você comprou várias verdades. Primeiro que você chegou num sistema. E esse sistema é como se você chegasse. Vou trazer outras imagens. Você está vindo de algum outro lugar que a gente não sabe aonde, cada um sabe de onde vem, não tem como responder essa pergunta individual. Mas você veio de algum lugar e para participar disso aqui que a gente chama de planeta Terra, você precisa de um corpo. Você não tem como descer de nave espacial ainda. Então você precisa entrar por uma família. Né? E a prova é que quem tem irmão aí sabe que a família produziu um, dois, três corpos, mas cada consciência caiu em uma. Então, a família não produziu a consciência, ela produziu corpos. Então, a gente tem uma empresa no sistema planetário que produz humanos para a sociedade, que produz humanos para o mercado de trabalho, para tal fábrica de genéricos. Então, quem produz humanos para o trabalho são famílias, não são universidades, não são escolas. Então, a gente começa aqui na família. Essa família que nos recebe é como se a gente fosse um estagiário. A gente chega trainee, pequenininho. A gente chega potencial. E cabe a essa família dar a visão de mundo. Se a gente lembrar da empresa de novo, essa empresa, quando você sai de uma universidade e entra numa empresa de estagiário, é essa empresa que vai te apresentar o mercado, que vai te apresentar como as dinâmicas funcionam. Inclusive, se você cair numa empresa muito tradicional e com muito medo, o mercado vai ser muito perigoso. Se você cair numa empresa mais aberta, mais tranquila, mais apaixonada, o mercado vai ser um lugar de aventura, um lugar de relacionamento. Ou seja, quem te apresenta o mundo primeiro é a sua família. Ali já tem CEO, gerente, cultura, regras, plano de carreira. Ali você já sabe como é que você agrada um ou outro para poder subir na escala de valor, né? Só que dentro da minha pesquisa íntima, pessoal, entendendo a natureza de novo, o que inova, o que mantém a vida na natureza, não é o esforço, é a inovação. Né? Então, no nosso DNA, no DNA de todos os bichos, tem tudo aquilo que as gerações anteriores conquistaram e os desafios que continuam por ser resolvidos. Está tudo no seu DNA. Tanto físicos, né? Se tem doenças, se tem que a sua família enfrenta ao longo da história ainda não solucionou, mas também conteúdos emocionais, visões de vida, tudo isso vem sendo transmitido e a gente recebe no próprio corpo. Né? Então, eu no meu próprio barro, no barro que eu recebi como corpo para viver, já tenho todos os desafios que aquela empresa vive há muito tempo, que aquela família vive há muito tempo, né? E eu, quando adentro essa história, com o meu próprio corpo, na minha própria história, eu já vou viver esses desafios. Só que eu sou esse elemento novo. Eu sou essa que chega, mas tenho que lidar com aquilo que eu herdo. Então eu tenho esse dilema para viver logo no início. Eu entro num ambiente que tem uma série de coisas, mas eu sou essa forasteira, eu venho de fora, eu adentro. Quando eu adentro esse ambiente, óbvio, natural, que eu sou trainee, quem foi estagiário na vida alguma vez sabe que a gente vai fazer de tudo para pertencer, que a gente vai fazer de tudo para ser valorizado, para aprender, para receber o que precisa. Então a gente faz a mesma coisa, a gente começa a olhar para o mundo e a tentar entrar em conformidade com essa família. E, infelizmente, a Faculdade de Genéricos, que tem a família aí como participante do mercado da vida, ela não me pergunta o que eu trago. Muito pelo contrário.
ela diz para mim quem eu devo ser para que aquele negócio perpetue. Então, a gente não tem uma infância que a gente pergunta, olha, quem é você? O que você traz? Ô filho, como você solucionaria esse problema que é nosso? Qual é o seu ponto de vista dentro disso daqui? Então, a gente não tem ponto de vista na infância. A gente é tratado como um humano inferior que ainda será alguém na vida, se esforçar muito. Então, naquele início, a gente vive uma anulação da nossa própria essência e ali a gente começa a pedir, já que eu não sou ninguém, pensa nisso. Se eu não sou ninguém e não sei nada, é melhor que você me diga quem eu sou e o que que eu devo fazer. E aí eu começo a pedir fórmulas, pedir direcionamento. Então, primeiro quem me direciona é meu pai e minha mãe, depois quem me direciona é meu professor, a escola, depois quem me direciona é o chefe, é o patrão, e aí depois é a sociedade, é meu marido. Eu estou o tempo inteiro pedindo norte, eu quero, já que eu não sou ninguém. Lembra disso, eu parto da premissa que eu não sou ninguém. Então essa para mim é a base fundante, e ali eu começo, a gente é muito competente. A criança, ela é pura potência, ela vai dar tudo de si para subir nessa escala, para poder exercer. Só que, infelizmente, a gente adentra nessa fábrica de genéricos e começa a fazer escolhas em direção ao que eu deveria ser. E isso me coloca com distância a quem eu já sou. Então, todas as vezes que eu me movo em direção a quem eu deveria ser, eu me distancio de quem eu já sou. E nessa jornada, Helena, eu vou separando aquilo que serve daquilo que não serve para o jogo. E aí vão muitas coisas que a gente chama de hobby, que a gente chama de jeitinho, que não é. Você entende? A gente começa a colocar para o lado aquilo que é da nossa natureza e começa a validar aquilo que me foi apresentado. E cada um com a sua empresa, cada um com a sua família, é muito íntimo, né? Então, por isso que o estudo da singularidade, ele é basicamente autoconhecimento. O peixe vai ter que olhar para a família e falar: deixa eu ver que cara tem esse pai, que cara tem essa mãe, de onde que eu venho, né? E, em especial, o que que eu trago, quem eu já era, porque a notícia é que você não é ninguém. Então a gente parte como se fosse uma folha em branco e nunca fomos. Quem tem criança sabe que a criança participando do recinto, mesmo que ela estiver quieta e calada, ela ela causa um efeito. Então, se é uma criança muito doce, ela adocica o ambiente. Se é uma criança muito espivitada, ela vai, mesmo que a criança esteja doente, num dia melhor, num dia pior, não interessa. A essência dela está ali, pulsante, e a gente sabe que esse elemento, esse ingrediente modifica o caldo, né? Modifica ali o ambiente. E é isso que é a singularidade, essa capacidade, essa presença inata, esse jeito de funcionar, de ser e fazer, que está tudo junto. Eu não me separo ser e fazer, né? Sim, E aí a fábrica de genéricos começa, assim como meu pai e minha mãe no início, lembrando que eu não estou criticando pai e mãe de ninguém, né? Assim, a fábrica de genéricos ou a sociedade, essas empresas, famílias, para viverem na sociedade, fazem milênios que estão tentando sobreviver. A gente vive na base do medo, a gente se desconectou. Então, na melhor das hipóteses, está todo mundo querendo perpetuar a vida. Olha aqui, ó, a cara da mãe, cara do pai, está todo mundo querendo se reconhecer. É, mas assim a gente mata a natureza de quem chega, né? Então eu transmito o meu medo, a cara do pai, a cara da mãe, ao invés de falar, nossa, que cara linda que ela traz, quem que ela é? uhum, A gente perdeu a curiosidade em virtude do medo, né? Em virtude do funcionar. As empresas querem, as famílias querem que a gente funcione na sociedade. Né, assim, não tem culpa de ninguém. Estou tentando sempre trazer que isso é sim, uma engrenagem que a gente se enfiou, claro. mas que a gente virou, o que eu chamo é de, a gente virou passos validados para resultados garantidos. A gente está o tempo inteiro pedindo protocolo. Só que o resultado é muito disfuncional, né? Assim, a gente olha para o mundo hoje, para essa grande companhia Planeta Terra que a gente está junto, e você fala, cara, não está dando muito certo. Só que parece que nesse momento do nascimento, nesse momento da chegada de uma inovação, né, de uma pessoa, parece que ali a gente recorre ao caminho antigo, né? Eu fico pensando quanto falta, na verdade, de aprendizado. Eu lembro quando o meu sobrinho nasceu, e ele nasceu prematuro, então ele nasceu bem pequenininho. Quando ele veio para casa, eu lembro de pegar ele no colo e de ter uma sensação de completude nele. Não eu me sentindo completa porque ele estava ali, mas ele ser um ser muito completo, assim, sabe? E ele não fazia nada, né? Assim, ele respirava, ele comia, ele estava vivo e tinha uma força nisso, assim, sabe? Dele, não,
ali eu tinha certeza que ele não precisava fazer nada. Ele não precisava ter MBA, ele não precisava ganhar o prêmio de não sei o quê. Ele não precisava fazer nada, ele existia com perfeição, coisa mais linda, assim, ó. E é um momento bem único, assim. Eu volto nesse momento algumas vezes, assim, quando eu começo a me confundir e achar que eu tenho que fazer muita coisa e que eu tenho que fazer acontecer, senão eu não sou ninguém e vou lá para terapia falar, ai, pobre de mim, que sou uma pessoa terrível. Estou fazendo e fazendo e continuo não me sentindo E não ninguém. continuo ainda sendo ninguém, né? Aí você fala, cara, eu tento voltar para esse momento e fala, cara, todo mundo já foi bebê, todo mundo já foi só essa perfeição de existir. Só que rapidamente a gente começa a olhar para uma criança e falar: ah, mas tem que andar. Ah, mas tá demorando para engatinhar. Ah, mas aí não aprendeu a fazer a letra ainda. Ah, mas é ruim de tabuada, vai se dar muito mal no mundo porque não sabe fazer a tabuada e Um tal. parâmetro o tempo inteiro de comparação. Eu não trato o Muito, outro com igualdade. muito. Só que eu vejo que tem uma boa intenção nesse nosso lugar, porque a gente fala, cara, a gente está no mundo e o mundo é um lugar muito hostil, o mundo é um lugar muito difícil, o mundo é um lugar que parece que isso, a gente tem justificativas para o medo infinitas, e você não quer ver essa pessoa por quem você desenvolveu um amor tão grande ter que enfrentar isso. Só que eu sinto que a gente vai dando as ferramentas erradas, assim, né? Porque aí a gente vai forçando um monte de coisa contra a natureza das crianças, assim, e tal. E eu vejo que a gente está num momento importante, assim, de olhar de novo para esse processo de aprendizagem que acontece na infância. E eu vejo muitos, enfim, tem muitas amigas com filhos pequenos, assim, sabe, estudando sobre parentalidade, não, estudando sobre educação positiva, não, vamos tentar de um outro jeito, vamos quebrar padrões. Isso aconteceu até agora com a minha família, mas a partir de agora, na próxima geração, não vai acontecer. E eu acho tudo isso muito demais. Só que eu fico com a sensação que a gente tá terceirizando o trabalho para as crianças, sabe? Tipo, a próxima geração vai ter que dar um jeito, e eu não tô fazendo esse trabalho de aprendizado como adulta. E você fica nesse ponto, né, Marisca? Você pega aluno e fala, bora Adulto, aprender. Adulto, exatamente. né? É porque não tem como eu olhar para a singularidade do outro se eu não reconheço isso em mim. Então, o pai e a mãe, eles estão sempre se projetando. Meu pai viveu muito medo, né? A família dele veio da guerra. Então, ele traz um background onde o mundo dele é um mundo muito perigoso. E como ele está com a função de me apresentar um mundo, ele vai me apresentar o mundo dele. Ele não me permite ver o mundo que eu estou, o ano que eu nasci, a vida que eu tenho. Mas eu queria completar uma coisa que você trouxe, que eu tenho um exemplo de uma parteira norte-americana, que eu infelizmente esqueci o nome dela agora, mas me lembro depois, que ela fala que, ela tem um TED, que ela fala que toda vez que ela realiza um parto, ela olha para a cara do neném e ela percebe um senso de individualidade sem arrependimento. Só de escutar isso, senso de individualidade, sem arrependimento, você fala assim, ah, é um estado de relaxamento, você não precisa se arrepender de ser quem é, que a gente nem se lembra, acho que é só naquele momento mesmo. Nossa Senhora. Saiu nos primeiros meses e logo depois eu preciso tentar funcionar e aí eu começo um processo de me arrepender de quem eu sou, porque eu não sou funcional dentro desse jogo, né? Então, esse senso de individualidade sem arrependimento é o meu sonho para as próximas gerações. E eu acho que elas até têm a missão, Helena, de melhorar tudo, se a gente só der espaço para ela, não direção. Eu não preciso dizer para ela como ela deve melhorar. Eu só preciso deixar ela aberta para ser ela mesma. E isso faz com que ela comece a inserir o ingrediente, né? Vou trazer uma outra imagem para gente brincar um pouquinho, já que você gosta de imagens. A gente tem uma sociedade patriarcal, machista, a gente já conhece isso, polarizada na lógica. E uma vez buscando, trabalhando na singularidade de uma cliente, e ela tinha muito essa palavra resolver, 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 e essa é a base da nossa sociedade. Funcionar, resolver. Então a gente trata a criança, a gente cria a criança como se tivesse que resolver um problema. Então, ela é agitada demais, eu preciso resolver, ela é isso demais, ou seja, eu tenho parâmetros, e é problema quando a figura não se enquadra nos parâmetros, e eu preciso resolver isso. Aí eu fui no dicionário buscar a palavra resolver, e eu vi que a palavra resolver tinha duas definições, que na minha interpretação, uma masculina e outra feminina. Muito nítido. A masculina é a que a gente conhece. Resolver é separar em equações para solucionar. Então, você tem um problema, você foca no problema, isola o problema, trabalha no problema e devolve para a equação. Então, resolver é separar e focar no problema. Agora, a definição feminina de resolver, que para mim é belíssima,
É resolver. Solver novamente. Dissolver. Diluir. Pelo feminino, se caiu muito sal na panela, você não vai tirar o sal com a colher, você não vai isolar o problema, você vai incluir água. Você vai incluir a batata. Então, acho que a sociedade não vai resolver o problema. Ela vai dissolver o problema na medida que a gente insira aquilo que está faltando. Então, eu não preciso focar em consertar o que está defeituoso. Eu preciso integrar aquilo que não está aqui. Porque se eu integrar aquilo que está aqui, o caldo já se reequilibra. Então, por exemplo, aqui no trabalho do núcleo singular, muitas pessoas querem se resolver. Então, elas querem tratar o problema. Não sei falar em público, preciso aprender, não sei me colocar, não sei dar a minha opinião, não sei me colocar no trabalho, não sei. E aí você percebe que ela está usando só parte dos recursos dela. E ela quer resolver a inadequação ou não funcionamento consertando aquela parte, ao invés de inserindo a parte faltante. Qual é o jeito dela de fazer aquilo? Qual é a maneira dela de concluir aquele processo? Né? E se ela pode inserir ela mesma, talvez ela alcance a meta que todo mundo alcançou, só que ela é o modo dela, o outro é o modo dele. Então a gente tem uma sociedade que diz que eu devo alcançar desse jeito. E aí eu preciso ir desse jeito. De novo, o macaco tem que subir o peixe tem que subir na árvore para falar na reunião, senão ele não participa. Então, ele não tem a chance de inserir ele mesmo. Se ele pode inserir ele mesmo, a gente dissolve esse problema. Você entende que se ele fala, pera, mas eu sou Sim. peixe, ele se insere. Quando ele se insere, todo o panorama é convidado a se rever. Tudo se realoca quando a verdade dele é inserida. Não dá para ser no alto da árvore se a gente quiser estar todo mundo. Não é mais o problema do peixe. E não é o peixe que é inadequado, ele que é incompetente, ele que não conseguiu, que não estudou o suficiente, que não se esforçou o suficiente, não tem nada disso. Então, a gente insere esse ingrediente que eu sou. Eu vou dar um outro exemplo da criança, dentro desse protocolo de protocolos, desse mundo de protocolos, onde eu tenho comparação e eu estou pelo medo o tempo inteiro, eu tenho pais que estão projetando, que não tiveram autoconhecimento, claro, que não tem profundidade nisso. E aí eu tenho dois filhos, vamos brincar, um taurino e outro sagitariano, vamos aqui para cima um pouquinho, ou eu vou brincar com os elementos, um mais terra, o outro mais fogo, né? Então, eu tenho duas naturezas diferentes, e aí a criança mais ligeira saiu correndo, a outra mais lenta foi devagar, e a pai falou, deixa de ser preguiçoso, olha a sua irmã correndo. De repente, a natureza lenta daquela outra criança virou preguiça. Mas entende, por exemplo, que existem diversas funções na sociedade que só a calma entrega. Que só o cuidado, a delicadeza, tem detalhes na vida que só são percebidos para aqueles que conseguem depositar tempo. Quando eu digo para a criança que isso que ela tem é preguiça, ela já esconde a relação dela com o tempo por fora. Ela começa a empreender, a ser ligeira, a ser rápida. Só que nisso ela nunca será boa. Ela nunca vai correr que nem a outra que é fogo, sagitariana. Do mesmo jeito que se você pedir o fogo para cuidar dos detalhes, ele vai chamuscar tudo, ele não tem detalhes com fogo, né? Tem outra natureza se expressando. Então a gente começou a dar rótulos e nomes, ao invés de ter curiosidade de novo, a gente perdeu a curiosidade sobre quem somos, sobre o que que a vida é, né? Então como ela se expressa, e a gente está tentando controlar a vida como quem gostaria de controlar as cataratas do Iguaçu. Um Seremos copinho, eficientes né? quando? Tentando conter Nunca. ali. Quanto vamos conseguir? Nunca. O que a gente faz é um circuito de feridas, de machucados, de inadequação. Então, a gente tem um monte de gente, por exemplo, tenho clientes que chegam dizendo, eu sou muito preguiçosa, eu não tenho atitude. Olha, a figura está totalmente longe da natureza dela. Ela está num ambiente competitivo, aonde só as pessoas muito rápidas ganham, mas ela não é dessa velocidade. Aqui ela vai ser preguiçosa. Em relação aos outros, ela vai estar sendo preguiçosa. Se ela soubesse da natureza dela, ela nunca teria caído nesse lugar. Ela nunca teria subido na árvore para conversar com o macaco. Ela teria dito: olha, gente, eu só consigo trabalhar aqui na beirada do rio para vocês. Entende? Então é uma fábrica de genéricos, Helena. Não tem jeito. Sim, Essa é o nome que eu sim. encontrei para dizer que a gente aprende, e tudo induz, tá? Não só pai e mãe, mas tudo induz. Tudo diz que corpo você tem que ter, como você deve falar, né? Então, o Pedro Calabres, ele fala que a escolha é um fenômeno recente.
Porque se a gente lembrar, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você nasceria numa empresa, você nasceria numa família que, se você é mulher, você já se casaria com um homem. Se seu pai era médico, a sua profissão também estava escolhida, o seu time de futebol também estava escolhido, a sua religião também estava escolhida. Então, essa figura chega, ela não tem escolha, ela herda e é dito a ela quem ela é. Então, a escolha é um fenômeno de agora. A gente está podendo falar, nossa, não quero ser isso, quero ser aquilo, né? Eu quero ter tal atitude, enfim, empreender em direção a outro caminho. Então, nesse momento do tempo, é que eu acho que a gente está tendo a chance de começar a questionar a pergunta mais aberta da existência: quem sou eu? Nossa, eu tenho vontade de. Eu já sei que eu quero ouvir de novo essa conversa que está acontecendo aqui agora, porque de fato, não só as imagens que você traz são fortes, Marisca, e as reflexões que acompanham, mas a sensação de entusiasmo que vem junto, assim, né? Começa a dar muito ânimo e muita esperança de que a gente possa resgatar essa natureza de cada um e que esse caldo que vai dar com todos os ingredientes de cada um, no fim, ele é muito bom. Já estamos no finalzinho do jornada, mas eu queria te fazer uma pergunta que, para mim, acho que também é um aprendizado. Com o seu trabalho com o núcleo singular, então, com o estudo da singularidade, você mesmo falou que não adianta a gente não olhar para a gente mesmo, né? Então, não adianta não olhar para o que a gente traz, né? E uma das coisas que eu sinto, talvez ali que nessa caixa de escolhas que a gente faz e como mulheres na sociedade, enfim, como ela se forma também mais difícil ali de algumas questões se apresentarem, uma das coisas que a gente aprendeu é que falar da gente é se achar. Ah, então agora tá se achando lá, ó, tá dizendo que tem essa qualidade, tá se achando. E eu acho que é importante desconstruir isso, e eu gosto muito de conversar com mulheres fortes como você, que eu admiro, e de entender como você se enxerga, assim. Eu acho que não dá para responder quem sou eu, mas em poucos instantes, assim, mas eu queria que você compartilhasse um pouco do que você encontrou nessa busca pela sua própria singularidade, que você fala, ó, isso aqui não abro mão, não. Isso daqui é Marisca, isso daqui sou eu, onde eu estiver, eu levo isso para a mesa, porque eu acho que é bom, assim, né? A gente ter clareza do que a gente traz. Eu vou brincar com você. Você fala assim, a gente se acha, né? De vez em quando eu escuto isso. Aí a pessoa fala, ah, você se acha. Eu falo, claro, eu me procuro. É por isso que eu me acho. Talvez você não se enxergue. Então você precisa se procurar também. Se você se procurar, você vai se achar. E tá tudo bem todo mundo se achar, né? O que não dá é pra achar o outro. Agora, achar a mim mesma é o mínimo que eu tenho que fazer. Na minha história, Flor, eu segui fábrica de genéricos como todos e qualquer. E aqui eu até caminho com a minha criança aqui bem do meu ladinho, tem sempre uma foto dela, porque ela me lembra que eu já era um grilo falante. Eu já me entusiasmava com a vida. E eu tinha uma habilidade desde pequena que era dessa visão mais profunda. Então, eu vou trazer bem metaforicamente, mas é literal. Eu nasci nesse planeta com 7 graus de hipermetropia. Minha história é física, biológica. Estou só contando a minha história de quem chegou aqui com 7 graus de hipermetropia, e eles só foram descobrir aos 5 anos de idade. Então, só com 5 anos que descobriram que eu não enxergava o mundo da mesma maneira que todo mundo enxergava. E como os meus olhos materiais nunca foram, de fato, críveis, eu nunca tive como tirar uma dimensão palpável, nítida disso, duas coisas aconteciam. Primeiro, eu enxergava o ambiente com todo o meu ser. Então, eu sou muito porosa e eu consigo perceber aquilo para além do que está sendo óbvio, objetivo. E como eu também vejo tudo enuviado, via tudo ali sem definição, para mim é importante ter definição, conhecer, saber qual é o limite. Então, desde pequena, eu tenho essa habilidade. Imagina, assim, eu pegava, se você falasse uma coisa e fizesse outra, eu pegava. Porque eu conseguia perceber a diferença entre a sua atitude, a sua fala e de verdade aquilo que você estava vibrando, que você estava expressando. Então eu tinha essa natureza de pescar o ambiente e tornar visível o invisível. Tanto que na minha primeira infância eu era meio. Todo mundo tem uma criança meio boca maldita, meio bocuda, que é Uhum. fala aquilo que não se fala, fala aquilo que está no ambiente, porque eu captava tudo. E isso faz parte de mim. Eu não tenho como retirar isso.
E durante muito tempo eu fui me envergonhando disso, isso já me deu problemas, isso me constrangeu, eu fui inadequada por poder ver o que não podia ser visto, falar o que não podia ser falado. Então eu não tinha eu não tinha muita distinção entre esse mundo objetivo e esse mundo subjetivo para mim. Nunca teve separação. Né? Então estou te contando, essa é a minha história. Se eu fosse para a vida fazer outras coisas, eu não ia conseguir. Aonde eu posso usar esse meu poder, essa minha natureza, eu posso ser eu e eu vou estar servindo o outro, servindo o ambiente, servindo o sistema, só sendo eu. Então, o núcleo singular, é isso que eu faço. Eu ajudo as pessoas a reconhecerem isso que está oculto por trás delas, porque essa é a minha natureza, essa é a minha história. Eu consigo juntar plano subjetivo com plano objetivo e trazer um contorno mais amplo disso que se expressa. Né? Então, essa foi a minha busca pela singularidade. Eu queria ser atriz, diretora, eu queria funcionar, eu queria bombar, eu queria ser mais e melhor, eu queria ser famosa, eu queria ser tudo isso. Na verdade, eu queria ser amada, valorizada, e não essa figura que está o tempo inteiro lidando com essa diferença entre o que a gente é do lado de dentro e o que a gente expressa do lado de fora. Quando eu vou buscar a mim mesma, espiritualidade, e aí eu vou atrás de mim mesma nessa busca, eu percebo que eu nunca separei isso dentro de mim, que não é separado na realidade, que a sociedade é quem separa, e comecei a me tornar essa funcionária da singularidade, mas pelo ponto de quem revela. É o outro que é singular e ele que vai dizer quem ele é, né? Assim, cada um vai ter essa sua história íntima. Mas eu trouxe a minha história para você perceber como na história da gente já está a informação daquilo que eu faço. E aí, uma vez que eu sei disso, eu posso ocupar cargos diferentes, de lugares diferentes. Você fala, eu sou médica? Não, eu sou professora? Não, eu não sou esse cargo. Eu sou esse efeito. Eu sou um ingrediente. Então, se eu não sou esse cargo, eu posso ser muitas ao longo da minha existência sem deixar de ser eu. Então, ao invés de ser mais e melhor, eu vou sendo mais eu. Mais eu. O universo vai me colocar em oportunidades diferentes para fazer isso que eu faço desde pequenininha e me descobrindo mais e enfrentando situações diferentes para me conhecer mais ainda, mas a partir disso que eu já sou. Então, o peixe vai aprender a nadar em rios mais amplos, vai ter o desafio de cair no mar, ele vai ter uma aventura riquíssima sendo ele. Sendo ele, essa aventura está garantida. E com bastante mobilidade, com bastante variação. Diferente do que a sociedade diz para você, né? Uma vez que você estudou medicina, você vai ser médica e ponto. Né? Então, a gente está buscando o medo, né? Faz a gente buscar alguma coisa para eu ficar e ponto. Ao invés de algo que eu me conecte e pronto. Né? Eu vou viver uma vida aí. É isso, minha flor. Essa é a grilo falante. Marisca do céu, obrigada por ser você, que incrível! É muito bom, a gente tem traz uma sensação de conforto, né? A gente vê alguém sendo quem é. É isso. Individualidade sem arrependimento. Individualidade sem arrependimento. É linda essa menção, mas ela não está acessível apenas para bebês recém-nascidos, né? Que a gente possa ter uma sociedade assim, com todo mundo sendo quem é, sem arrependimento, sem justificativa. É isso, aprendendo a nadar rios mais amplos, se você é peixe, ou a pular galhos mais longe, se você é macaco e gosta de pular mais longe, ou, enfim, colhendo ali a plantinha paradinho no lugar, e é isso que você faz de bem e tá tudo bem, não tem... não é a mesma régua para todo mundo, né? Mas tem um senso de alegria, acho que é, enfim, acessível para todos nós dessa forma. Que delícia te conhecer mais, Marisca, te encontrar. Obrigada mesmo por estar aqui no Jornada da Calma com a gente. Eu que agradeço. É rapidinho, né? Nossa Senhora, muito. Dá para falar mais 1000 vezes. A gente vai. Eu agradeço bastante a oportunidade. E aí torço para todo mundo descobrir que bicho que é. É isso, vamos descobrir que bicho a gente é. Marisca, obrigada mais uma vez. E obrigada a você, ouvinte do Jornada da Calma. Que delícia ter você aqui. Me conta o que você achou dessa conversa. Que bicho é você? Que bicho somos nós que estamos aqui nessa grande floresta? Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.